Olá, meu nome é Maria Emanuela Lima Souza Cardoso. O título do meu plano de atividades é a utilização de geotecnologias para indicação de áreas prioritárias de ações de convivência e eventos extremos nas mesorregiões do semiárido de Pernambuco. Essa pesquisa foi realizada sob a orientação do professor Hernando Pereira da Silva. A região do semiárido brasileiro ela ocupa uma área de 981 mil km², é constituída de 1.135 municípios e abriga quase 24 milhões de habitantes, ou seja, 12% da população do Brasil. No estado de Pernambuco, 88% do seu território está em área semiárida, o que corresponde a 123 municípios dos 185 que compõem o estado. O semiárido nordestino ele é caracterizado pela ocorrência frequente de estiagens prolongadas. Elas são decorrentes de uma conjunção de fatores que estão ligados à precipitação, à evaporação e aos solos, e com isso torna-se uma localidade extremamente vulnerável à desertificação. O objetivo geral dessa pesquisa é a indicação de áreas prioritárias para ações de convivência e eventos extremos nas mesorregiões do semiárido de Pernambuco, com os seguintes objetivos específicos: identificar os eventos extremos ocorridos nas mesorregiões do semiárido de Pernambuco no período de 2003 a 2018, identificar os efeitos desses eventos extremos ocorridos e o grau de impacto nas populações dessas mesorregiões, elaborar cartas de ocorrência desses eventos extremos para as mesorregiões do semiárido de Pernambuco no período de 2003 a 2018 em função da frequência e intensidade, a indicação de áreas prioritárias para ações de convivência a esses eventos extremos nas mesorregiões do semiárido de Pernambuco. Com isso, se fez necessário pesquisar sobre alguns conceitos, como geotecnologia, sensoriamento remoto, mesorregiões, desastres naturais, mudanças climáticas e vulnerabilidade. Geotecnologias, elas são novas tecnologias, as quais elas envolvem áreas afins à geociência, gerando aos seus usuários ações de planejamento, processo de gestão, manejo, entre outros. O sensoriamento remoto é a ciência e a arte de receber informações sobre um objeto, uma área ou um fenômeno pela análise dos dados obtidos de uma maneira que não haja contato direto com esse objeto, área ou fenômeno a ser estudado. Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais. Desastre natural é uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade, envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas e ou ambientais de grande extensão. Mudanças climáticas, ela vem como sendo as mudanças temporais do clima devido à sua variabilidade natural e também resultados de atividades humanas. Vulnerabilidade vem como as condições determinadas por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e ambientais que aumentam a susceptibilidade de uma comunidade ao impacto de ameaças. Com isso, eu trago aqui a metodologia utilizada na pesquisa. Ela foi uma adaptação da metodologia utilizada por Borges. Primeiro, eu trago aqui a caracterização da área de estudo. Após isso, a aquisição dos dados desses acontecimentos, desses eventos extremos hidroclimáticos nessas mesorregiões do semiárido de Pernambuco. Esses dados eles foram obtidos no Sistema Integrado de Informação sobre Desastres. O tratamento desses dados, eles foram organizados em planilhas, onde foram baixados os dados dos municípios por ano, foram organizados por mesorregiões em planilhas. Após isso, foi feito o geoprocessamento e o mapeamento no software QGIS. Após isso, também se fez necessário a aquisição de outros dados, como clima, IDH, tipo de solo, para que fosse conhecido como é o comportamento desses municípios que compõem essas mesorregiões. Esses dados foram obtidos na ANA, na APAC, na CPRH, no Atlas Brasil e no BDE. Após isso, foi feito o tratamento desses dados, então alguns precisaram ser organizados em planilhas, divididos por mesorregiões, e foram criados gráficos para serem analisados. Aqui eu trago a caracterização da área de estudo. Então, o estado de Pernambuco ele é dividido em 5 mesorregiões, onde está inserido no semiárido 3 delas: o Agreste Pernambucano com 71 municípios, o Sertão Pernambucano com 41 municípios e o São Francisco Pernambucano com 15 municípios, como podemos ver na imagem. Entrando nos resultados e discussões, eu trago primeiro os eventos extremos hidroclimáticos ocorridos no semiárido de Pernambuco, no período de 2013 a 2019. Então, esse gráfico ele mostra o número de municípios atingidos pela estiagem nesse período. E aí o que eu trago é que entre 2013 e 2011, a gente vê que alguns municípios eles foram atingidos pela estiagem. Destaco o ano de 2005, que apenas 13 municípios
foram atingidos pela estiagem um menor número nesse período estudado, mas a partir do ano de 2012 até o ano de 2019, esses eventos eles foram intensificados, chegando em 2017 a atingir 122 municípios dos 123 que compõem a região semiárida. Levando em consideração a ocorrência desses eventos extremos, fizemos os levantamentos desses eventos extremos ocorridos entre 2013 a 2018 e foi possível fazer o mapeamento dessa ocorrência. E aí eu destaco em amarelo a estiagem, em vermelho a seca. A gente vê que ela é bem recorrente com o passar do tempo e está sendo intensificada nesse período estudado, de 2013 a 2018. Aqui eu tenho os mapeamentos feitos de 2013 a 2008, que de 2009 a 2014 a gente vê que já no ano de 2012 a gente já vê a intensificação, vê que tudo está ficando bem amarelinho ou está acontecendo seca, que é o vermelho. Aqui são os mapeamentos de 2015 a 2018. Então a gente vê que só no ano de 2018 que houve 2 episódios de enxurrada, um no agreste pernambucano e o outro no sertão pernambucano, mas esses municípios também no mesmo ano foram atingidos pela estiagem. Os efeitos desses eventos extremos à população, né? Efeitos e os impactos. O principal impacto causado na população é justamente a crise hídrica severa. Então, eu trago aqui o volume dos reservatórios equivalentes no semiárido de Pernambuco, nesse gráfico, que eu destaco o ano de 2016, que esse volume chegou a pouco mais de 13%. E aí eu trago um dado da ONU, que de acordo com a ONU, uma pessoa ela necessita, em média, de 110 litros de água por dia para atender às suas necessidades de consumo e higiene, o que não acontece na região do semiárido, né, com essa fala aqui de uma moradora dessa região. Ela é agricultora, Angélica dos Santos, e ela diz que tem dias que ela não tem um pingo de água nem para beber, nem para fazer comida. Então, é uma realidade que não condiz com a necessidade de uma pessoa para viver de forma tranquila. Em razão dessa frequência e intensidade desses eventos extremos, foi possível fazer um mapeamento de áreas prioritárias para ações de convivência. Esse primeiro mapeamento foi feito para chuva intensa, a gente vê que são áreas bem pontuais, né? E para enxurrada também são áreas bem pontuais, mais além no agreste pernambucano. A gente percebeu-se que ali na área de transição entre a zona da mata e o agreste pernambucano, a gente sabe que a zona da mata ela chove bastante. Para estiagem, todas as mesorregiões elas têm alguma vulnerabilidade à ocorrência desses eventos extremos, mas as áreas prioritárias para essas ações são ali no agreste pernambucano, né, onde há mais o concentrado de municípios. Quando se fala da seca, é mais ali no sertão e quase no São Francisco pernambucano todo, mas a maior área prioritária, né, para essas ações de convivência é no sertão pernambucano. Com isso, eu trago aqui o uso de algumas alternativas simplificadas para abastecimento de água da população e atendimento à agricultura familiar, que também é uma vertente muito forte nessa localidade. Lembrando que algumas dessas ações elas já são implementadas nesses municípios, mas que precisam ser intensificadas e difundidas para atendimento de toda a população. Aqui é a captação da água de chuva, essa água ela é armazenada em uma cisterna e por muitas vezes não abastece só uma família, e sim famílias que moram ali no entorno. Aqui eu trago um tratamento simplificado de esgoto familiar, né, de esgoto doméstico. E aí, após esse esgoto ser tratado, ele vira água de reuso e pode ser utilizada na irrigação de pequenas agriculturas. O uso de chafariz comunitário, que já é bem comum nessas áreas. E a distribuição de água através de carro-pipa. Eu trago aqui as considerações finais, então, com base nos dados analisados, foi possível observar que os eventos extremos nas mesorregiões do semiárido de Pernambuco têm aumentado consideravelmente, principalmente a estiagem entre o ano de 2012 e 2016. A crise hídrica é a principal consequência desse período prolongado de estiagem, né? E a gente viu aí que os níveis dos reservatórios ficaram bastante preocupantes no ano de 2016, com cerca de 13%. A região se mostrou vulnerável ao acontecimento desses períodos prolongados de estiagem, então com isso é de fundamental importância a implementação de ações de convivência à ocorrência desses eventos extremos, como mostrou a pesquisa.
e é fundamental a continuidade de estudos como este, que possibilitem uma análise detalhada do acontecimento desses eventos extremos que castigam constantemente essa região e a utilização dos resultados obtidos na ajuda de tomada de decisão por meio das autoridades competentes. Aqui são algumas referências utilizadas durante a pesquisa.